TV Câmara, Campinas. Uma boa tarde a todos. Agora são 2h22. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui do plenário da Câmara de Vereadores. Hoje nós vamos acompanhar a reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana para discutir a instalação de uma nova unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no centro de Campinas. A reunião será presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos. Hoje, mais uma reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana, deve ser a 23ª ou 24ª. E vamos falar desse tema importantíssimo, enaltecer aqui a história e o trabalho que faz o Instituto Federal São Paulo, que eu vou passar depois a palavra aqui para as autoridades no assunto, mas a essência da nossa reunião hoje é não só falar da importância desse instituto, que trabalha com cursos técnicos e outros que vocês vão estar explicando melhor, mas a importância desse instituto vir para a área central de Campinas. Existiu o Instituto, como é que é o Asher? Renato Asher, ainda não está funcionando mais, né? Que foi desativado, passou para a região ali do Campo Grande, né? Como é que é o endereço lá? Avenida das Amoreiras? Não. Não, é Heitor Lacerda Guedes. Heitor Lacerda Guedes. E fazem um importante trabalho nessa área institucional, educacional e de capacitação. Eu mesmo sou um técnico, né, formado pela Unicamp, e depois eu fui fazer a faculdade de arquitetura, então eu sei a importância que teve na minha vida, o peso de a gente poder, aos 14 anos, iniciar um curso técnico e ter esse preparo todo, que ele é voltado 100% à prática, realmente, né, diferente do curso universitário, que é mais a teoria e um retorno de longo prazo. A gente precisa das duas coisas, mas o trabalho do Instituto Federal, os números são vitoriosos, né? Depois o Weberval e os demais professores vão estar falando a respeito. E surgiu essa ideia de estarmos fazendo esse evento para informar a necessidade de aliar as duas coisas, né? Tanto uma nova unidade do Instituto Federal em São Paulo, em Campinas, que vai ser ótimo para a cidade e necessário por causa da demanda que existe, mas principalmente se a gente conseguir fazer com que esse instituto venha para a área central, que é uma das nossas grandes lutas aqui na requalificação do centro urbano aqui do centro de Campinas, né, que está totalmente degradado e abandonado pela administração pública por fatores históricos que começaram ali na década de 80, onde o poupa-tempo foi mais recente, mas na época a PUC Campinas, né, que tinha a unidade central aqui, foi lá para o Campus 1, depois Campus 2, a cidade judiciária que foi criada e todo o fórum e tudo que tinha o aparato aqui do centro foi embora. O comércio foi derretido pela criação dos shoppings que começaram a proliferar, e o trânsito começou a ficar cada vez mais caótico, aí os bairros foram crescendo todos para a periferia. Sobrou para o centro o abandono, as pessoas foram indo embora, e hoje é uma porta de entrada para pessoas em situação de rua, para pessoas de dependentes químicos e para toda sorte de vadiagem que tem, né? Porque você tem, no meio da população de rua, você tem ali aqueles que também fazem disso um modo de vida e acabam indo para o lado do roubo, da violência, e tem muita gente ali que devia estar no presídio, está aí nas ruas, sendo confundido com pessoas que estão na rua por necessidade, né? Então é importantíssimo a gente ter tanto o Instituto Federal como muitas outras unidades. A própria Câmara Municipal, a gente tentou levar lá para o centro, criar um debate o ano passado. O fórum, o prédio do fórum ali em frente ao Largo do Rosário era uma ideia muito bem-vinda, que pudesse a Câmara voltar para lá, porque a Câmara já foi lá, não lembro se foi antes ou depois do Getúlio Vargas, acho que foi depois do Getúlio Vargas,
do Estado Novo. A Câmara acho que ficou ali por 20 anos. E depois ela foi para o Palácio dos Azulejos, depois ela foi para o Palácio da Justiça, para o Palácio Jequitibás, onde é hoje a Prefeitura, e em 2006 ela veio para cá, para Ponte Preta, né? Mas vai ser muito difícil. A Câmara está lá, o Fórum não abriu mão do espaço, eles têm outros planos para aquele prédio. Então, tudo que a gente puder levar para a região central será bem-vinda, e o Instituto Federal, com o trabalho fantástico que ele faz em termos de educação, vai ser, se acontecer, uma grande vitória para a nossa cidade, um importante passo na requalificação do centro, porque a requalificação está totalmente dependendo das questões urbanísticas, né? Claro, depende da segurança, depende da saúde, depende da assistência social e tudo isso, mas principalmente e essencialmente e estruturalmente por questões urbanísticas, porque toda essa população fica concentrada ali porque realmente os espaços estão abandonados. Onde tiver espaço abandonado e deteriorado, todo mundo que se encontra nesse estado de abandono social também vai acabar se fixando em todas essas regiões. Nós temos aqui o Caju do meu lado, representando aqui um cidadão que mora ali na região do Campo Belo, e que ele lá também no Campo Belo também tem morador de rua, também tem os problemas lá, em toda a cidade tem. Só que no centro a gente tem essa concentração, porque ali você tem o Bom Prato, você tem uma concentração desses moradores que o pessoal vai lá levar sopa, as ONGs que estão ali levando marmita o tempo todo. A assistência a essas pessoas de situação de rua é muito mais concentrada, então eles preferem se concentrar ali. Mas essa realidade está presente em todos os bairros da cidade, né, mesmo na periferia. Então, vou anunciar aqui o Caju, né, que estou falando aqui do meu lado, que depois ele vai dar uma palavrinha para a gente, porque ele, como cidadão, também vai ser beneficiado com a possibilidade de ter o Instituto Federal no centro de Campinas, porque existe uma população, no caso dele, que mora ali perto no aeroporto, e que, para se deslocar hoje até o Campo Grande, ele vai ter que pegar, no mínimo, 2 ônibus, né? 2 ou 3. E ali, se fosse no centro, era um apenas, então facilitaria muito. Essa posição no centro vai facilitar trazer muita gente de vários bairros da cidade. O Eberval Oliveira Castro, que é diretor-geral do Instituto Federal São Paulo Campinas, o professor Felipe Pires, que é diretor adjunto de ensino do Instituto Federal, obrigado. O professor Cláudio Romanelli, que também é do Instituto Federal. O Leandro Eliel Pereira de Moraes está representando a vereadora Guida Calisto, obrigado, Leandro. O Alexandre Giovanetti, a Nathalie Miguel e Elaine Miguel, da Consciente, obrigado pela presença de vocês. A Gisela Pupo, a Akemi, sua filha? Micaele, e eu acho que eu já falei o nome de todo mundo. Então, obrigado. Sem demais, eu já passo para o Eberval. Tem que apertar aqui até ficar vermelhinho. Ficou? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Paulo Gaspar. Eu queria, primeiramente, manifestar minha satisfação em poder estar compondo essa mesa aqui hoje, discutindo sobre esse assunto tão importante que é a educação para o nosso país. Importante destacar que nenhuma nação chegou ao nível de desenvolvimento elevado sem investimento em educação. Isso é muito importante destacar. Então, se a gente quer desenvolver a sociedade brasileira, desenvolver o Brasil, precisamos de investimento forte em educação. E os institutos federais, como você bem mencionou, né, é uma política pública na área de educação que ela é reconhecida como uma política pública de qualidade, com números, né, índices dos alunos egressos que são muito positivos. O índice de aprovação em universidades públicas é altíssimo. Os números no PISA são muito elevados também, o que demonstra que nós alcançamos um padrão de qualidade elevado no ensino. Os números dos alunos do Instituto Federal no PISA, eles alcançam
se esses alunos, essa rede fosse um país, por exemplo, a rede de um país, se destacar isso aí, você consegue comparar com sistemas educacionais como o da Coreia do Sul, por exemplo, né, ou Itália. Então, estaríamos entre os melhores sistemas do mundo, se isso fosse replicado para todas as escolas. E é importante destacar que esse modelo, tá, de educação, tá, que nós temos, que é um modelo focado na educação para o mundo do trabalho, né, já introduzindo para a juventude, para o adolescente, essa formação onde ele tem a formação geral, ele tem sociologia, filosofia, matemática, geografia, física, história, tem português, matemática, toda a formação, e tem também a formação para o mundo do trabalho, já muito jovem. E isso promove um desenvolvimento muito grande nas pessoas, né? A juventude, o aluno que se forma com a gente, ele tem um nível de maturidade muito grande, muito grande. E a gente fica muito feliz, a gente vê o sucesso, né, desses jovens que saem, né? O Instituto Federal, ele é uma instituição centenária, né? Nós fomos criados através de um ato do Nilo Peçanha, em 1909. O nome da instituição ele mudou ao longo do tempo, ele foi criado como a Escola de Aprendizes Artífices, e o objetivo era a formação, isso está escrito na lei, né, está escrito no ato, né, que era para a formação de filhos, né, de pessoas oriundas de famílias desfavorecidas. Era isso que era lá atrás. Tá? Ao longo do tempo, essa concepção mudou muito. Tá? E hoje a gente trabalha uma formação para todos. Tá? Não é formação, a ideia não é a formação de pobres, né? Não é isso, formação para todos. Mesmo porque a gente acredita que não deveria ou não deve haver diferença na formação. Tá? A gente forma seres humanos, não interessa se, não deveria importar isso, de que classe social você vem, você deveria ter uma formação adequada, de alta qualidade, independente disso. E é assim que os países desenvolvidos trabalham. Tá? Educação universal de qualidade para todo mundo. Tá? Essa é a parte básica. Então, de 1909 para cá, tá? Lá no começo foram criadas 19 unidades espalhadas pelo país nas capitais. Tá? São Paulo, uma delas, né, dessas unidades. E, de lá para cá, né, foram aumentando, né, essas unidades, né, foi havendo uma expansão. Né? E agora, nos últimos 20 anos, essa expansão ela se acelerou. Né? No começo da década passada, nós tínhamos aí cerca de 140 unidades do Instituto Federal. Aqui no estado de São Paulo, apenas 3 unidades, apenas 3 municípios eram contemplados. Né? A capital, que é a sede do Instituto Federal, Sertãozinho e também Cubatão. E de lá para cá, né, nesse período, né, houve uma expansão muito grande, um investimento de expansão, de ampliação, de criação de novas unidades. O certo é que hoje, no estado de São Paulo, nós temos hoje já 41 unidades, tá, do Instituto Federal no estado de São Paulo. As cidades maiores, tá, no país, elas costumam ter mais de uma unidade para o atendimento daquela população. Tá? Isso acontece em várias cidades. Eu morei 17 anos no Maranhão, em São Luís. Né? São Luís é uma capital que ela é menor do que Campinas, né? Em termos de tamanho. A capital, mas é menor. Campinas, em São Paulo, tudo é muito grande. Né? Você vai para a cidade do interior, 1.200.000 habitantes, é uma coisa grande. Em São Luís, nós temos, então, ali várias unidades do Instituto Federal. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, tem uma unidade central, chamada Unidade Monte Castelo, que é o bairro. É a unidade maior de todas, né? E ela faz um atendimento ali da cidade, tudo. E nas periferias também tem unidades do Instituto Federal. Tá? Tem uma no centro também, na parte histórica. São Luís é uma cidade que foi fundada por franceses, né? Então tem uma parte histórica bem interessante. E tem uma unidade que é específica dessa parte, trabalha eixos da parte de cultura, né? Então tem isso aí também. E em outras cidades isso acontece. E Campinas não deveria ser diferente. A gente tem que pensar a expansão do Instituto na cidade de Campinas. Tá? É importante que haja unidades para o atendimento. E uma unidade, como o senhor bem colocou, no centro, ela democratiza bastante o acesso. Tá? Porque de qualquer parte da cidade, praticamente, com um ônibus, você chega no centro de Campinas. Né? Por outro lado, também é importante ter unidades também nas periferias, tá? Para fazer atendimentos específicos e aproximar da população, tá, daquela ação específica das unidades que venham
nas periferias. Então, hoje, aqui em Campinas, nós temos uma unidade, já tivemos 2 em funcionamento, uma nos Amarais e no Campo Grande. Hoje só tem a unidade do Campo Grande. Tá? Então, por agora, eu vou encerrar minha fala para que os outros colegas possam também contribuir. Tá? E, mais uma vez, agradecer o espaço, tá, aqui. Desde as discussões que nós tivemos, vereador, lá na Comissão Especial de Estudos do Instituto Federal, que foi 2021, né? 2021, foi isso? 2021, né? Então, o senhor integrou, né, junto com a Guida, né, e outros colegas ali, e a gente teve uma aproximação, e é muito importante que eu vejo dentro da Câmara essa agenda caminhando, tá? A partir de discussões que têm sido feitas, né, pelo senhor, pela vereadora Guida, né, outros colegas que sempre estão tocando nessa agenda. É muito importante esse apoio que vocês têm dado ao Instituto Federal, tá, aqui na cidade. É fundamental esse apoio para que a gente possa avançar nessa política pública tão importante para a população. Obrigado. Agradeço. É o Felipe agora? Isso. Felipe, pode... se aperta... Aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Paulo por essa oportunidade da gente estar aqui hoje discutindo esse tema tão importante aqui para a cidade de Campinas. Na minha fala, eu vou passar algumas informações para vocês. Acredito que nem todos conheçam em relação ao campus do IFE, né, aqui em Campinas. Atualmente, falar um pouco dos cursos também e dessa proposta que a gente tem ali para uma unidade no centro de Campinas. Atualmente, nós temos ali no Instituto Federal, aqui em Campinas, cursos técnicos, também temos cursos de nível superior e pós-graduação. Tá? Então, os nossos eixos tecnológicos aqui em Campinas hoje são basicamente na área de informática, eletrônica e na área de educação. Então, na área dos cursos técnicos, nós temos técnico em informática, integrado, é aquele onde o jovem ele faz conosco tanto o ensino médio, né, junto com a parte técnica, com a parte profissional, e também os cursos concomitantes, onde o estudante ele tem a oportunidade de fazer o ensino médio em uma outra escola, ou ele já terminou o ensino médio e ele faz só a parte técnica conosco. Né. Temos também na parte de educação, nós temos, esse ano aqui de 2023, a gente iniciou um curso de licenciatura em Química, no campus, né. Além disso, na parte dos cursos superiores, nas áreas de informática e eletrônica, atualmente nós estamos trabalhando com uma engenharia elétrica ali na região. Então, no ano passado, em 2022, nós iniciamos um curso de engenharia elétrica ali, e também um curso na área de informática de análise e desenvolvimento de sistemas. Esses são os cursos que a gente tem, então, na parte dos cursos superiores. E pós-graduação, nós temos uma pós-graduação em ciência de dados. Inclusive, tem colegas aqui que fazem esse curso conosco. É um curso bastante procurado hoje. A gente tem ali na faixa de... São 30 vagas. Acho que no último processo seletivo nós tivemos mais de 300 candidatos concorrendo às vagas. Então, esses são os cursos que a gente trabalha ali no Instituto Federal hoje. Né? A gente sabe que aqui na região de Campinas a gente teria até mais demanda para novos eixos tecnológicos, dada a região metropolitana que nós temos. E essa proposta, né, em relação ao centro, eu como trabalho ali junto, próximos dos alunos, e ali a gente pode citar várias vantagens que a gente teria ali, uma unidade, por exemplo, no centro de Campinas. Hoje nós temos aqui, se eu não me engano, a região metropolitana de Campinas, ela compreende 15 cidades, mais ou menos, né? E nós temos uma dificuldade muito grande de acesso de estudantes que moram nessas cidades para chegar onde é hoje a unidade. Para vocês terem uma ideia, a Transurc aqui em Campinas, ela fornece o passe escolar, por exemplo, só para aluno com endereço de Campinas. Então, o aluno que ele mora em Arthur Nogueira, mora em Paulínia, mora em outras cidades da região, Hortolândia, Sumaré, ele tem o passe escolar da prefeitura, da cidade dele. Mas, quando ele chega em Campinas, a Transurc não concede. Ou seja, ele tem que pagar a passagem completa para chegar até o campus. O problema é que a gente no centro a gente não teria isso, porque hoje todas as cidades elas têm transporte público para o centro de Campinas, então é uma grande vantagem. Hoje também, mesmo os moradores que moram em muitos bairros de Campinas, até mesmo no próprio Campo Grande, né, você tem um morador que mora naquela região, mas ele precisa pegar um transporte até a John Boy e depois pegar um outro transporte para o Instituto Federal ali ou na região que nós estamos hoje.
Isso no centro a gente teria uma vantagem. Ele acaba, mesmo morando próximo, o centro acaba sendo mais acessível para esses moradores. Tá? E a gente tem relatos de alunos que, às vezes, eles fazem a matrícula, depois de um tempo, eles falam, olha, para mim a cidade que eu moro é um pouco distante. Então, na verdade, não é só a questão da distância, mas também a questão da facilidade de você utilizar o transporte público. E grande parte dos nossos alunos utilizam o transporte público. Uma outra questão também que a gente vem se deparando ali no Instituto é a questão da segurança. Hoje, quando a gente entra em contato com os batalhões, da mesma Guarda Municipal ou a Polícia Militar, eles falam para a gente, olha, a gente tem poucas unidades, poucas viaturas que atendem da Anhanguera para aquela região. E ali no centro, hoje a gente concentrando, tendo essa oportunidade de levar o Instituto para aquela região, eu acredito que a gente tem uma facilidade de concentrar isso. Além de outra infraestrutura que a gente está tendo ali no centro, a questão do hospital, que recentemente também foi inaugurado da antiga rodoviária, né? Então, são questões que a gente começa a ter essa concentração, escola, hospitais naquela região, segurança. Isso vai facilitar muito a vida dos nossos estudantes e também daqueles que venham estudar conosco. Eu também, da minha parte, o que eu queria falar era mais isso, fazer essa apresentação e algumas das vantagens que nós teríamos ali dessa proposta que a gente está aqui para conversar hoje. E, novamente, agradeço ao Paulo por essa oportunidade. Obrigado. Obrigado, professor Felipe. Você disse que as pessoas moram nos bairros e teria mais facilidade para estar indo para o Instituto. E também tem aquelas que vão direto do trabalho, né? Saem do trabalho e vão para o centro e depois vão para a casa delas depois da aula. Então, também ajudaria nesse sentido, né? Claro. Uma outra coisa que me veio agora à mente, né, que a gente já está se deparando ali no Instituto, são as alunas mães. É uma coisa que a gente está tendo muito isso lá, e muitas das vezes as alunas chegam para a gente e falam assim, eu posso trazer meu filho? E a gente não tem creche próximo. Uma vez que você tem muitos trabalhadores ali naquela região do centro, você tem a mãe, ela trabalha, ela teria a possibilidade de deixar os seus filhos em uma creche, numa região centralizada, para poder estudar conosco também. Esse número vem aumentando, né, de uns tempos para cá. Em muitos casos, a gente aceita, né, que a mãe venha estudar e ficar com o filho ali, mas tem certas dificuldades. Por exemplo, uma aula de laboratório que envolve eletricidade, fica difícil para o professor, para o docente, permitir que a criança fique com a mãe, né? E a gente não tem uma infraestrutura hoje, que talvez numa região onde você pudesse fornecer, abrir novas creches ali também, seria uma vantagem muito grande para essas mães. Quero agradecer aqui a chegada da Jaqueline Rodrigues Antônio, que é doutoranda da Unicamp, muito obrigado, e o professor Marcelo Garcia, também do IFESP, muito obrigado. Só também, continuando um gancho aí na nossa conversa, uma das propostas nossa, além de trazer o IFESP para o centro, tem 2 outros projetos que a gente protocolou na casa aqui. Um chama Locação Social e o outro Moradia Primeiro. O objetivo é nós aumentarmos a população que mora no centro hoje, que está muito abaixo do que deveria ser, e esse abandono todo é pela falta de moradores no centro. Então, o centro hoje está caracterizado por uma região de passagem, né? As pessoas estão indo de um lugar para outro, e quem mora no centro mesmo hoje tem muitos imóveis vazios, ociosos, e quem está aqui também, o IPTU alto, está querendo ir para outras regiões, questão dos moradores de rua também. Se o cara, se eu pagar aqui, sair do centro, pagar em outro lugar, talvez eu pague um pouco mais ou não, mas pelo menos eu vou ter mais segurança, porque hoje elas estão se sentindo meio assim. Então, esse da locação social seria um aluguel subsidiado pela prefeitura para aquelas pessoas que não estão conseguindo mais pagar aluguel e estão em iminência de ir para a rua, ou aquelas que estão na fila da Coab, que são mais de 40 mil hoje, para ter uma moradia, né? E eu sempre repito isso, que não existe mais espaço no mundo de hoje para a Coab dar moradia para quem está na fila. Não existe mais dinheiro para isso, não existe mais recurso para isso. E se ela fizer isso, ela vai dar uma unidade para uma família, sendo que tem 40 mil na fila.
Então, a locação social, o que ela vai fazer? A gente, em vez de esses imóveis que a Coab pega de contrapartida de todos os empreendimentos que acontecem imobiliários, 2% de cada empreendimento ela pega como contrapartida. Em vez de pegar em unidade, ela pegaria em dinheiro, em pecúnia. Esse dinheiro vai para o fundo e esse fundo subsidiaria a locação social. Ou seja, o cara mora lá no Campo Grande ou no Campo Belo, ele paga um aluguel lá de R$500, não sei. Ele pode vir pagar o mesmo R$500 dele morando no centro. Você não gostaria, Caju? Vem morar aqui do lado da prefeitura, num apartamento aqui, com o Instituto Federal do lado, com tudo assim, numa região que tem tudo, quem que não quer, né? Então, qual que é o objetivo? A gente faz duas coisas. Primeiro, faz aquela fila da Coab andar. A gente começa a trazer a população que está numa região distante, que ela precisa pegar 2 ônibus para vir para o centro, então ela vai morar aqui, ela vai poder trabalhar na região do entorno do centro, para fazer... Tem gente que é faxineiro, tem gente que é pintor, pedreiro, o que for, não vai precisar ficar mais dependendo de transporte. Pode andar de carro, pode andar a pé, pode andar de bicicleta. E você vai... E esse é o conceito das grandes cidades hoje no mundo inteiro. O conceito de você morar e ter tudo em 15 minutos ao seu redor. Então, você não vai precisar depender mais de transporte público, nem de carro. Eu sou uma das pessoas que gostaria muito de morar ali no centro, já morei mais de 20 anos ali no centro, e não precisar depender de carro, né? Então, assim, o centro era para ser uma região cobiçada por qualquer cidadão de Campinas. Claro, para isso a gente precisa ter segurança e qualidade de vida ali, né? Que hoje a gente não tem. Como que a gente vai chegar nesse objetivo? Trazendo gente para morar. Porque, na medida que você coloca a população lá, vai ter consumo, vai ter comércio, vai ter serviço. Isso é uma roda que começa a girar, que hoje está emperrada. E uma coisa vai chamando a outra, vai chamando o progresso, vai gerando IPTU, vai gerando receita para o município. Melhora a violência. Quanto mais gente, menos área abandonada, menos área degradada, menos lugar escuro, menos lugar abandonado, menos comércio fechando, menos porta fechada. Ou seja, saída, trazer a população para morar no centro. Aí, a locação social é uma iniciativa, então, do Estado para começar a subsidiar esses aluguéis, ocupar esses imóveis abandonados. E aí você tem um monte de prédio abandonado aí no centro, que a prefeitura deveria estar fazendo reintegração desses imóveis, ou ela faz um acerto com os proprietários desses imóveis. Se não tiver acerto, ela toma posse desses imóveis, ocupa esses imóveis, retrofita eles, recupera e coloca a gente. Então, assim, a gente vai dar uma outra cara para o centro. Só que para a prefeitura fazer isso, precisa de um plano, precisa de um master plan, precisa chamar a iniciativa privada, precisa ter PPP, precisa ter concessões urbanísticas. Cadê a iniciativa da prefeitura? Não tem iniciativa, zero. Protocolaram aí, hoje acho que saiu no jornal, foi regulamentado um projeto que aprovamos aqui na casa para inglês ver, no ano passado, que é para requalificar o centro, mas que não tem função nenhuma, ali é só 500 páginas que não vai servir para nada, eu já adianto isso, porque é só burocracia e não tem nada de efetivo, e é só para dizer que está fazendo alguma coisa. Então, as medidas estruturais que precisam ser feitas e que não são feitas por N motivos políticos, está contemplado nesse projeto da alocação social, que vai fomentar esse debate para reestruturar o centro. E o Moradia Primeiro também é um trabalho tanto de subsidiar a moradia para quem está em situação de rua, como para a recuperação dessas pessoas a nível de saúde, assistência, etc., e reinseri-las na sociedade, para dar autonomia para esses cidadãos. Porque hoje custa muito mais caro para nós, pagadores de impostos, para o Estado, bancar a coisa do jeito que está. Porque é um problema que só aumenta, essas pessoas, dependentes químicos e outras coisas, eles têm um custo muito grande, porque a hora está preso, a hora está no hospital, a hora está no SAMU, a hora está no Padre Haroldo, não sei o quê, volta para a rua. E volta no consumo da droga e da bebida, e é um círculo vicioso que não tem fim. Então, quando você tira essa pessoa da rua através de moradia e começa a fazer esse trabalho de assistência e de saúde com um cara com endereço fixo, como acontece no mundo inteiro, e aqui no Brasil ainda não, e que é um projeto super exitoso, e nós estamos dormindo no ponto. Enfim, eu dei uma pincelada aqui, são 2 projetos básicos para a gente mudar essa situação e tornar, trazendo o Instituto Federal e muitos outros, vai começar a atrair de novo, né? A própria universidade pode começar a voltar a colocar unidades aqui, a gente pode criar um centro de startups, tudo começa a girar. Só que o primeiro passo tem que ser do poder público. O poder público tem que ter esse master plan
para chamar todo mundo e falar, olha, nós temos um projeto aqui para os próximos 50 anos para o centro. Vamos chamar o IFESP, vamos chamar a iniciativa privada, vamos chamar as consultoras, as empreiteiras, as universidades. Ó, daqui 50 anos, esse centro aqui tem que ser lugar de turista estar tirando foto aqui o dia inteiro. Né? Mas cadê a iniciativa? Aí fica com uns projetinhos aqui, umas pinceladinhas aqui, pendura uns guarda-chuva na 3 de maio, enterra uns fiozinhos aqui numa avenida e diz que isso é requalificação do centro. Então, é um drama. Né? Vocês tiraram para o ímpar, quem vai falar primeiro? Caju. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo vereador Paulo Gaspar, pelo convite, né? O Berval, o Cláudio e o Felipe, né? E o professor chegou agora também lá, né? Marcelo, né? A todos vocês, eu quero só dizer uma coisa só. Obrigado, Berval. Obrigado, Cláudio. E agora, obrigado pelo vereador Gaspar aqui, deixando eu ficar aqui nessa tribuna e falar um pouquinho da onde a gente mora e da onde a gente veio. E hoje, aqui nessa mesa aqui, eu estou até assim pensando, né? Como que ele fala bonito, como que ele falou tudo. Hoje a gente não vem em Campinas. Eu sou morador do vizinho de Indaiatuba. A minha irmã reside lá, né, no Taici. Eu vou em Indaiatuba sempre, sabe? Com a ótima segurança. Você chega na cidade, se eu ligar na central lá, eu já sei que eu cheguei na cidade. E quando eu estiver saindo, se eu ligar na central, ele sabe que eu saí, porque tem câmera, tem, sabe, tudo no monitoramento. Tem presença de olho lá nos mercados, muitos deles, que já sabe que o cliente está chegando. Muitas vezes é assim, sabe? Então, hoje é uma coisa fantástica. Campinas, a gente ainda não viu isso. Campinas, a gente viu pagar estacionamento no shopping, coisa que eu acho incrível também, pagar estacionamento no hospital, sabe? É uma coisa que não entra aqui, sabe, de onde a gente está morando, né? Aí o nosso excelentíssimo vereador falou assim que Campinas vai trazer o pessoal de lá para morar cá, né? Eu pensando comigo aqui, né? Acho que aqui o custo de vida é bem maior, né? Bem mais caro, né? Talvez, né? Mas não, mas o projeto deles é um projeto de ampliar todo mundo e fazer todo mundo quase que um nível só, né? Eu agradeço os professores que estão aqui, né, nessa reunião, agradeço os meus colegas que foram em casa esses dias lá e fizeram esse convite para a gente estar aqui. Então, a gente pensa assim, eu moro ali em Dom Gilberto, sabe? Fernanda 1, Dom Gilberto, né? Região de Campo Belo, né? Dom São Domingo, a Mercedes-Benz, o aeroporto está do meu lado, né? Então, ali, antes, quando a gente chegou ali, era só gado, né? Não tinha nada, era só gado. O pessoal fez a invasão, fez os marcamentos dos terrenos, hoje estão morando, residindo lá. Agora, eu só queria que vocês, cada um de vocês, fosse lá no bairro para conhecer como que é. Aí, nas próximas reuniões, a gente vai saber falar o melhor e vocês vão ajudar, né? A minha rua, graças a Deus, tem asfalto, né? Eu tenho lá o CEP da rua, o carteiro entrega a carta, né? Então, quer dizer, é um caminho longo ainda para percorrer. Tá arrumado? Não, tem que arrumar muito mais. Mas, através dos vereadores, através dos prefeitos, através da equipe, o Cláudio, né? O Berval, né? Outros também que têm a oportunidade de ir também lá um dia, vocês são convidados também, sabe, para ir lá conversar com a gente, só para ver o bairro, né? A gente mostra lá, a gente conhece mais ou menos, assim vocês vão saber como que é o bairro Dom Gilberto, como que é o Fernanda, como que é o São Domingo, como que é o Campo Belo, né? Como que vive aquele povo, sabe? Então, eu agradeço a todos vocês que um dia, se der tudo essa ideia que o Gaspar fala, e aquele povo vier um pouquinho mais para cá, com certeza, vocês vão ter muita coisa para ensinar para aquele povo, e aquele povo, retribuindo, ele vai ensinar um pouquinho para a gente também, com certeza, né? Então, eu agradeço a esse convite, né? Desculpa as palavras, que a gente não é estudado, a gente é motorista. Hoje estamos na empresa Brasiliense Cargo, né? Trabalho à noite lá. Então, eu tenho essa oportunidade de vir escutar vocês, escutar o vereador, escutar o Cláudio, escutar o Berval, e ter uma oportunidade dessa, eu agradeço. E meu muito obrigado por vocês estar ouvindo a gente. Obrigado, Caju, parabéns aí pela sua luta e de todo mundo que está aí
na região, né, periférica. A gente sabe que não é fácil. Tem na sua região lá, acho que ficou 40 anos sem asfalto. Agora tem algumas ruas lá asfaltadas, né, mas não são todas, né? Não. E a dificuldade que é, né? Porque o poder público ele tem recursos para fazer tudo, às vezes não tem, mas a gente sabe que o dinheiro é muito mal empregado. Gasta-se muitas vezes em coisas que não são necessárias e deixa de se aplicar em infraestrutura, por exemplo, que é o básico no seu bairro, por exemplo, e muitos que tem aí espalhados por Campinas, né? Mas como é que a gente faz esse dinheiro surgir? Porque hoje eles falam que não tem, né? Por que fica 40 anos um bairro sem ter asfalto? Então, a gente tem que ver que tem muito dinheiro público concentrado nas estatais, por exemplo, como uma Sanasa, como uma IMA, por exemplo, como uma INDEC, onde você poderia fazer concessões para a iniciativa privada e você capitalizar essas empresas públicas, onde você vai melhorar a eficiência das empresas e você vai trazer esses recursos que estão hoje engessados para distribuir, por exemplo, para a infraestrutura de toda a cidade. E também, quando o governo deixa de ser tão conservador na sua política e chama a iniciativa privada para colaborar, por exemplo, o asfaltamento ou a própria levar água, que nem hoje a Sanasa, ela diz que tem, sei lá, 95% de esgoto tratado, quase 100% de água, mas isso é nas regiões legais, né? Aí você tem um monte de ocupação, um monte de áreas aí que nem está no mapa, vamos falar assim, né? E nem em cartório. E aí a gente sabe que esses números de 95 cai para 80, sabe lá quanto, né? Então, quando você abre o capital dessa empresa do Massanasa e você faz uma concessão para iniciativa privada, por exemplo, você injeta, atrai recursos e dinheiro de muitos locais, e esse dinheiro você vai vender metade de ações da Sanada, por exemplo, é muito dinheiro que você pode investir e asfaltar a cidade inteira, com certeza. Então, assim, falta iniciativas criadoras, porque se a gente continuar com políticas conservadoras, a gente nunca vai ter recurso. E aí a gente vai depender de financiamento em banco, a gente vai depender de Caixa Econômica Federal, a gente vai depender do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E que nem o piscinão aqui, as enchentes que teve aqui, faz 20 anos que era para ter feito alguma coisa, não fizeram nada. Agora que eles estão indo atrás de recursos, de financiamento, assim, tudo demora, né? Tudo demora. Falta uma mudança de percurso nas políticas públicas, porque na medida que você abre e chama a iniciativa privada para participar, aí você descentraliza esse modelo e em curto prazo você consegue resolver um grande problema da infraestrutura na cidade. A gente sabe a dificuldade política, né, de ter essas mudanças, porque ora por diferenças ideológicas de alguns partidos, ora por diferenças de poder mesmo, porque os grupos políticos são diversos e não é interessante que as coisas se resolvam, não é interessante que as coisas melhorem, porque tem muita gente ganhando dinheiro do jeito que está e não quer que a coisa mude, né? Vamos lá, doutor Cláudio Romanelli. Boa tarde a todos. Tem que ligar? Aperta até ficar vermelhinho e solta. Ficou. Boa tarde a todos. Então, agradeço a oportunidade, essa janela que foi aberta para nós discutirmos as questões de educação aqui na Câmara Municipal de Campinas. Antes de mais nada, eu acho que eu gostaria de repetir uma história que já foi contada aqui várias vezes. Campinas é uma cidade porque houve a instalação de vários centros de pesquisa no final dos anos 60, começo dos anos 70. O sistema Telebrás basicamente teve o coração de toda a parte de P&D aqui implantado nessa cidade, nessa região. Por isso que ainda temos o CPQD, por isso que tem o Cintei Renato Archer e outros, né? Um braço que tratava na época, né? E gostaríamos que tivesse continuado dessa forma, tratava de colocar o Brasil como um protagonista na área de ciência e tecnologia, né? Depois
por questões geopolíticas globais, parece que alguns bondes se perderam e nós estamos tentando recuperar outros. E o fato é que, a exemplo do que é feito nos outros países, nós fizemos uma pequena experiência de ter ensino técnico médio, junto com o centro de pesquisas. Isso aí não é uma invenção, isso não é uma jabuticaba, isso é uma coisa que foi inventada no começo do século XX na Europa. Todos os países que gostariam de ter, ou que investiram numa industrialização com alto valor agregado, pegaram esse caminho. Então, por exemplo, aí vou citar 2 exemplos: o Instituto Fraunhofer, na Alemanha. Todo mundo sabe que eles são cases de sucesso. A gente sabe que a Alemanha, em termos de vivência, de estrutura industrial, eles têm lições a dar para nós, né? Na França também existe o Instituto Carnot, que são como nós procuramos fazer aqui, ou seja, existe um centro onde doutores, pesquisadores desenvolviam, faziam a conexão entre ciência e tecnologia e, ao mesmo tempo, um ecossistema de praticamente crianças, jovens de 14, 15 anos, né, que assistiam isso. Claro que eles não colaboravam com a mesma profundidade do desenvolvimento, mas eles assistiam e começavam a fazer parte disso. No começo como bolsistas, e com o tempo a ideia é que alguém nessa idade que começa a ter contato com aquilo que é desenvolvido em alta tecnologia, ele tem essa marca para a vida toda. Na realidade, a grande chave, quando se fala em educação, é que essa fase da vida, ou seja, o final da adolescência e quando a pessoa começa a entrar na vida adulta, é o momento chave para o desenvolvimento educacional, né, para o desenvolvimento pessoal, e que em grande escala tende a mudar a maneira como essa geração vai se comportar e como ela vai se, e como o país como um todo acaba se comportando. Não é à toa, por exemplo, vou citar aí alguns exemplos mundiais, de novo, não é a gente que inventou isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a High School, né, americana, que foi uma instituição criada no momento em que eles receberam 50 milhões de imigrantes, enquanto o Brasil recebeu 5. Eles precisavam tornar esses 50 milhões de estrangeiros em cidadãos do país deles, né? Então, eles focaram no desenvolvimento da cidadania através do ensino médio na época. E hoje, até hoje, a missão da High School americana é desenvolver cidadãos, né? E sempre com uma escola pública, né, gratuita, acessível a todo mundo, né? Todo mundo tem acesso a ela, e amparada pelo Estado. É assim que eles fizeram o país deles, e não sou, a gente aí não estou colocando essa questão, uma questão ideológica. Os Estados Unidos têm a sua ideologia, mas vamos pensar todos os países europeus, na verdade todos os países da OCDE, tá, nenhum deles tem um ensino médio baseado numa estrutura privada, tá? E aí eu tenho por experiência própria, estudei no Japão, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, tá? E vivência própria. Nenhum desses países, se você quiser ter uma vivência, uma educação de qualidade, você não vai para a escola privada. A escola privada, normalmente, ela é destinada às pessoas que não conseguiram ter nível ou acabaram não se adequando às escolas públicas. Eu estou dizendo aí que o privado é não, de maneira alguma. Eu não vou nem entrar nessa seara, porque eu acho que aí existem combinações sociais que cada país tem a sua. Mas o fato é que, quando se trata de questões estratégicas, e estratégia educacional é algo que tem realmente o condão de mudar a cara de uma sociedade, acho que tem que ter um pacto social amparado pelo Estado. Tá? Isso não sou eu que estou falando. Tá? Isso são os Founding Fathers dos Estados Unidos, são os revolucionários da Revolução Francesa que criaram isso, é o Bismarck, né, que era tudo menos um comunista, né, pelo contrário, né, que criou, que patrocinou as guerras de unificação da Alemanha. Então, apesar de ser, né, nesses todos os lugares, foi minha área de engenharia eletrônica, né, mas pela vivência pessoal a gente percebe que realmente, se não existe um pacto nesse sentido da educação que atinge todas as classes sociais e que dá oportunidade a todos, a gente não consegue
trabalhar aquela noção de meritocracia, porque ela deixa de existir. Tá? Não existe mérito que passa por cima de uma barreira intransponível, no qual o Estado não dá, pelo menos não estende a mão, não estende para puxar essas pessoas para cima. Dito isso, então essa experiência no qual estávamos falando é uma experiência no qual o Instituto Federal tinha um campus dentro do centro de pesquisa, que é o CT Renato Archer, né? Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Infelizmente, aí por questões, como o vereador comentou, questões políticas e arranjos os quais estão muito acima dessa discussão, e que infelizmente é uma experiência que foi muito exitosa enquanto ela existiu. Ela deixou de existir, e eu acho que seria um momento também da prefeitura, e nós estamos tendo apoio, dos atores, tá, de Campinas. E aí não é uma questão de política partidária, eu acho que todo mundo tem que se apoiar nesse sentido, porque, como eu estava falando, essa fase do ensino médio é um momento extremamente estratégico, em que você consegue pegar alguém, né? Quem passou pelo ensino técnico sabe, eu passei por isso também. Você entra um menino, você sai um homem, porque você é exposto a experiências em que você começa a entender como é que a vida profissional funciona, e você vendo isso num centro de pesquisa onde você tem acesso, né, a todo tipo, você vê, né, os pesquisadores transformando ciência em tecnologia, e essa tecnologia a gente hoje em dia vê nas nossas mãos, a gente enxerga, a gente entende o que isso significa. A gente entende nos últimos 20 anos o que significou esse pulo tecnológico, e a gente também entende que o Brasil ele não participa em nada disso aqui. Quanto disso aqui foi feito no Brasil? Nada. De ponta a ponta. Então, durante um certo tempo se falou que nosso negócio não era fazer o hardware, né? Não era fazer o software e tal, mas nada do software disso é feito aqui. Então, esses são daqueles bondes que nós perdemos, infelizmente. Né? E, em muitos casos, nem o sujeito que foi no poste lá, o que colocou a antena, nem era brasileiro. Porque eram contratos globais. O sujeito vinha de fora lá, instalava do mesmo jeito que ele instalou aqui, instalou em Singapura, instalou em Bornéu. A mesma equipe que passou no mundo todo e fez. E a gente, infelizmente, não detém isso. Né? E agora, aqui não adianta chorar sobre o leite derramado, essa parte orou, mas eu acho que para o futuro a gente precisa olhar com mais seriedade. E eu acho que Campinas continua tendo uma posição privilegiada nesse sentido. Os centros de pesquisa continuam existindo, nós temos excelentes escolas de engenharia. Né? Temos a Unicamp, temos o Instituto Federal também que está formando engenheiros, e nesse ponto, né, e engenheiros que eventualmente são técnicos, ou seja, você consegue. Existe outra coisa também que é interessante, por exemplo, se a gente pega um país como a Alemanha, um técnico, o salário de um técnico é mais ou menos 3% abaixo do salário do engenheiro. Claro que isso aí não é para desincentivar as pessoas a estudarem engenharia, pelo contrário, a mesma coisa acontece no Japão. Técnico altamente qualificado, ele tem um salário equivalente a um engenheiro e a mesma qualidade de vida, e às vezes menos estresse, né? Porque o trabalho do engenheiro costuma ser mais estressante que o do técnico. Então, é uma questão muito mais estratégica de ambição profissional, de como eu quero me colocar, se eu quero ter uma vida mais estressante ou não, né? Se eu quero os tipos de desafios que eu quero encarar, do que realmente eu ser empurrado a uma determinada direção em função das minhas condições sociais, em função daquilo que eu poderia fazer, porque o meu ponto de partida é diferente daquele que chega mais longe. E isso é uma sociedade que é igualitária, né? E é uma coisa que a gente tenta desenvolver, e a gente gostaria que o Brasil fosse assim. Por isso, né, nesse sentido, é importante que nós tenhamos vários campi. Né? É por isso que o Caju está aqui, falando do Campo Belo, quer dizer, obviamente uma escola técnica lá, e em que cursos? Bom, eles aqui vão ter que dizer que curso que é isso aqui, é quem está na ponta que fala. Tá? Que cursos vai ter no centro? Bom, não tenho ideia, mas imagino que, me parece que o Campinas é uma cidade que
o sistema viário, né, enfim, dos ônibus, do transporte público, ele é todo concentrado bastante no centro da cidade, né? Então isso facilitaria, de repente, todos chegam lá. Né? Alguém hoje em dia do Campo Grande, tem um campus no Campo Grande que é importante porque ele atende uma necessidade e uma parte da cidade que realmente é desassistida, aparentemente. Quando a gente vai lá, a gente vê que realmente a presença do Estado não é como deveria ser. E um campus lá faz a diferença, mas Campo Grande não é o único bairro, né, a única região de Campinas que é desassistida. Também temos o Campo Belo, temos outros lugares até. Como eu não moro tanto tempo assim em Campinas, né, eu não conheço tão bem a cidade para poder afirmar, mas eu estou aqui trabalhando e empenhado para que a cidade se desenvolva nesse sentido. Também, já que nós falamos um pouco de tudo, de saneamento e tal, eu acho que é interessante colocar aqui um relato pessoal, né? Não é a minha área, né? Mas de alguém que veio de outra cidade e vem morar em Campinas e qual é a impressão que a gente tem. Eu vim de Curitiba, né? Sei lá, e trabalhei no interior e estou há 10 anos aqui em Campinas. Eu vim para trabalhar exatamente nessa área de tecnologia, que é a minha área de formação. E é impressionante como Campinas, comparado com outras cidades, ela não é uma cidade à dimensão humana. O que eu quero dizer com isso? Quem mora em lugares, determinados lugares, muitos lugares de Campinas, onde você, né, consegue ter uma casa confortável para morar, né, normalmente em condomínios fechados, por razões de segurança, etc. Tal, ou porque simplesmente a expansão urbana ela é direcionada nesse sentido, você não tem a oportunidade de sair de casa, andar 200 metros ou 500 metros, comprar o pão, voltar para casa, tomar o café da manhã e andar, que seja 2 quilômetros, pegar uma bicicleta e trabalhar. Ou seja, aqui a gente é um pouco o modelo americano, que não é um modelo que tem se mostrado adequado do ponto de vista, inclusive, ecológico. Né? Porque a gente entra no carro, o sistema viário é realmente bastante sofisticado, ou seja, a gente consegue andar muito longe sem passar por um sinal, nenhum sinaleiro. Isso realmente é um feito. Parabéns nesse sentido, desse planejamento, mas, por outro lado, é um pouco no sistema americano. Sem carro não se faz nada, e qualquer coisa é mais ou menos entre 5 e 10 milhas. Isso é muito triste, porque a interação humana, a capacidade que nós temos de criar um espaço que realmente seja promova a integração, ele não existe. Ninguém se integra andando 5 milhas de carro, 10 milhas de carro, isso não existe. Né? É consumismo num tipo de modelo industrial, né, em uma escala que não é o nosso. Inclusive, mesmo nos países que privilegiam isso, hoje em dia eles estão voltando atrás, porque eles chegaram à conclusão que não é muito sustentável isso. Essa questão das cidades da dimensão humana e cidades da dimensão enfim, mais americanas é uma coisa que tinha um urbanista que era amigo da família de Curitiba, que exatamente criou o IPUC, etc., tal, que desde criança eu via ele falando sobre isso. Ele falava, nossas cidades têm que ser a dimensão humana. E uma cidade de dimensão humana também é uma cidade que tem uma escola perto, onde a criança pode ir de bicicleta, pode ir a pé. E com isso ela começa a integrar e se instalar, né, ocupar o lugar de maneira diferente. E isso, se acontecer no centro, vamos ter um centro de dimensão humana, ou seja, alguém vai poder sair de casa, ir na padaria, tomar um café, sai da padaria, vai para a escola, ou vai para o trabalho, ou volta a pé do trabalho e vai para a escola. E à noite ele anda mais uns 10, sem contar a parte fitness também, né? Isso substitui a academia também, porque alguém que andou aí uns 2 km por dia, né, vai custar menos para a sociedade em termos de saúde uns 30, 40 anos depois. É o que eu gostaria de colaborar e reforçar essa questão de realmente nós precisamos ter escolas em todos os lugares. O ensino técnico é uma das soluções que nós estamos apontando, não é a única. Nós estamos aqui para isso, para colaborar com esse desenvolvimento. Muito obrigado. E muito obrigado, vereador Paulo Gaspar, pela essa oportunidade de nós termos esse debate aqui. Obrigado, Cláudio.
depois do Eberval, a gente abre aí para vocês fazerem perguntas, observações, tá bom? Paulo, queria fazer um relato aqui, um gancho com tudo que foi discutido aqui, né? Foi uma riqueza nesse debate, né? Muito interessante. Eu recebi alguns relatos, né, da semana passada para cá, de estudantes que se endividaram, né, o endividamento da parte estudantil, né, de pagar os seus estudos, né? E aí todo esse contexto que nós vivemos, desemprego, pandemia, houve um aumento muito grande aí na inadimplência geral, né? E eu fiquei assustado com o que eu ouvi. Eu queria até colocar isso aqui, né, na Câmara. Eu sei que não é aqui nessa cidade, na verdade, é em Taubaté, né, que isso aí está acontecendo. Mas atingiu pessoas que estão aqui, né, que foi a pessoa que me passou isso aí, depois eu comecei a ver os relatos assustadores. Pessoas tendo casa penhorada, conta bloqueada, Bolsa Família bloqueado, conta salário, passando necessidade com criança. Isso porque tentaram estudar, né, e deu errado. Né, deu errado porque tinha um custo. E aí, nesse sentido, por que eu estou falando isso? Né, que o Instituto Federal ele é gratuito. Então, ele é gratuito. O estudante não paga nada para estudar no Instituto Federal. Nem o curso técnico, nem o médio integrado nosso, nem o curso de tecnologia, nem a engenharia, nem a pós-graduação, nem os cursos FIC. É o contrário. A gente identifica que o estudante ele tem uma dificuldade financeira. Nós temos uma política de assistência estudantil, que identifica essa situação de vulnerabilidade. Se esse estudante ele tem dificuldade de deslocamento, a gente ajuda. Dificuldade de moradia, a gente ajuda, para promover políticas de permanência e êxito, que é exatamente para compensar essa diferença social enorme que existe na nossa sociedade. Isso aí é uma coisa que eu queria destacar, tá? Aqui acabamos não falando sobre isso, tá? E aí eu junto essa questão dessa crise humanitária que a gente está vivendo com essa população em Taubaté e falando que se fosse o Instituto Federal lá não estaria acontecendo isso, né? Não estaria acontecendo isso. E aí nossa solidariedade a esses estudantes que estão passando por isso, né? Muitos nem conseguiram terminar, né, os seus cursos, né? E aí uma outra coisa que eu queria falar também é o seguinte: antes dessa reunião, eu falei ao telefone com o nosso reitor do Instituto Federal de São Paulo, tá? Ele deve estar indo para Brasília na semana que vem, tá? Falei para ele sobre essa reunião que nós teríamos aqui, e ele se mostrou disposto a dialogar sobre isso para, né, discutir essa implantação, tá? Mesmo porque existe um vínculo dessa proposta, tá, de uma unidade no centro, também com aquela outra discussão que foi feita aqui na Câmara no ano passado sobre a divisão do Instituto Federal no Estado de São Paulo e a criação de outros 2 institutos, sendo que uma das sedes desse instituto novo, de um dos institutos novos, seria em Campinas, né? E aí precisaria de um espaço para acolher essa sede, tá? E a gente entende que poderia ser talvez no centro, é uma possibilidade, tá? Para fazer essa discussão, tá? Então, a reitoria encaminhou para Brasília, tá, através de um deputado federal, Paulo Teixeira, entregou no Ministério da Educação um projeto para a reestruturação do Instituto Federal no Estado de São Paulo, tá? E nessa proposta, uma das sedes desses novos institutos já está aqui, já está indicada para Campinas, né? E isso também é uma vitória da Câmara, tá? Porque no ano passado a Câmara, o senhor assinou junto com todos os vereadores um pedido, tá, para que, se houvesse essa divisão, a sede fosse em Campinas. Então, pelo visto, eu acho que essa vitória, tá, a gente precisa dividir ela com a Câmara de Campinas, uma vitória da cidade, também luta, né, dessa casa aqui, tá, todos os parlamentares aqui que se mobilizaram, né, sob a Guida puxou essa pauta, com o apoio de todos vocês, né? Então, a educação é isso, o professor Cláudio colocou muito bem, ela é uma questão suprapartidária. Ela não é partidária. A educação ela é suprapartidária. Então, quando o poder público legislativo ele dá esse apoio, isso é muito importante, tá? De forma essa demonstração forte que deu, né, para essa causa. Então, acho que uma sugestão de encaminhamento seria
após essa reunião, tá, tentar dialogar, agendar uma reunião com o reitor para apresentar para ele essa proposta, tá, se tiver um local já, uma proposta de local onde seria, né, essa unidade, tá, seria bem interessante, tá, para a gente começar a dialogar com a reitoria também do Instituto e internamente, né, institucionalmente, a gente poder dar esse encaminhamento. Uma outra sugestão também, essa questão da moradia, eu achei bem interessante, né, da moradia social, ter um braço numa casa do estudante, tá? Já que a gente pensa numa unidade do Instituto no centro, uma casa do estudante, tá? Para acolher os estudantes que vêm de outros lugares, né, que às vezes o deslocamento fica difícil, ele vem fazer uma pós-graduação, um ensino superior aqui em Campinas, e ele pode ficar alocado ali naquela casa. Talvez essa ideia do financiamento de política pública por fundos, que o senhor colocou, é um caso de sucesso no mundo todo. Tá? As políticas públicas financiadas por fundo é caso de sucesso no mundo todo. Inclusive os fundos soberanos. Né? Os fundos soberanos, eles têm dado muito certo, tá? Em países como, por exemplo, a Noruega, se não me falha a memória, tem um fundo soberano que é o maior do mundo, tá? Na casa de trilhões de dólares e financia boa parte das políticas públicas, tá, que eles têm na Noruega. Tá. Infelizmente, no Brasil, tá, e aí vai uma crítica também que eu faço, a essa questão da falta de continuidade nas políticas. Nós já tivemos um fundo soberano no Brasil no passado, e aí troca o governo e ele acaba com o fundo. E aí você fica naquela que vai para frente e vai para trás, porque o que entra depois destrói. É muito difícil, tá, isso aí. Mas eu acho que é um caminho muito interessante, esse caminho do financiamento, tá, de políticas públicas, utilizando esse mecanismo dos fundos. Tá? E aí pensar como fazer com que isso aí se torne uma coisa muito... a sociedade compreende isso como muito importante, para que no futuro não seja destruído aquilo que você constrói, porque aí o outro vem, acaba, pega aquele dinheiro e faz uma outra coisa, destrói o fundo. E aí fica sem aquele rendimento para custear uma política pública, alguma coisa. Tá bom? Então, era isso. Obrigado. Viu? Obrigado, Berval. A plateia aí, alguém gostaria de fazer alguma sugestão, pergunta? Vamos lá. Camila, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Marcelo Garcia Bonfim, sou professor do Instituto Federal. Bom, primeiramente agradecer também, né, ao vereador Paulo Gaspar, né, por essa iniciativa de promover esse debate e inserir dentro da pauta da revitalização do centro da cidade de Campinas uma iniciativa de expandir o Instituto Federal dentro da nossa cidade. O Instituto Federal, atualmente, ele atua na região do distrito do Campo Grande, como já foi falado pelos membros da mesa, da importância e da relevância desse projeto do Instituto Federal. Porém, há uma necessidade da expansão do Instituto dentro da nossa cidade, até por conta da própria dimensão da cidade de Campinas e também pelas características próprias do Instituto Federal, de um diálogo com o arranjo produtivo local. E, dessa forma, o Instituto Federal acaba inserindo dentro de uma perspectiva de um desenvolvimento econômico para a cidade de Campinas. Então, é importante pensar a relevância do Instituto Federal como um motor para uma nova era de desenvolvimento dentro da cidade de Campinas. Atualmente, a gente passa por uma revolução industrial a nível mundial, a inteligência artificial, as
novas tecnologias, sistemas embarcados, a indústria 4.0, e é uma grande oportunidade de ter, dentro da cidade de Campinas, que tem uma vocação pela área de pesquisa e desenvolvimento, com os seus centros de pesquisa, dialogar com a expansão do Instituto Federal. Então, eu vejo como uma forma muito positiva, dentro desse projeto de expansão, considerar uma unidade do campus Campinas também no centro, assim como há os pleitos, né, de outras comunidades, como na região dos Amarais, na região do Campo Belo, em várias outras áreas da cidade. Porque, com a ampliação da oferta de vagas em cursos técnicos profissionalizantes, em cursos de nível superior que o Instituto atualmente trabalha, com seus cursos tecnólogos na área de engenharia, certamente vai contribuir de uma forma bastante significativa com o desenvolvimento da cidade de Campinas. Então, até aproveitando, né, até o professor Eberval havia sugerido a proposta, né, a gente, das últimas vezes que estivemos aqui na Câmara, né, essa casa tem aberto bastante as suas portas para ter um diálogo com o Instituto, isso é bastante enriquecedor. Éramos, até então, em torno de 37 campos, hoje já somos em 41 campos. Então, tem uma janela, né, uma nova janela de oportunidade de expansão da rede federal, com a abertura de novos campos, e certamente Campinas atende a todos os requisitos necessários para essa expansão. Acredito que um diálogo, né, com a alta administração do Instituto Federal, com o Ministério da Educação, para sensibilizar, né, os gestores públicos dessa demanda, esperamos que certamente ela possa ser atendida e a nossa cidade, né, conseguir atingir aí um novo patamar de desenvolvimento. Obrigado. Tá, vamos lá, Alexandre, né? Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar o colega Paulo Gaspar pela iniciativa. Tenho bastante certeza da viabilidade, da importância desse projeto. Como arquiteto urbanista que sou também, tenho um apreço muito grande pela preservação e pelo restauro do centro da cidade. Tive a chance, quando morei em São Paulo, há poucos anos atrás, de morar a um quarteirão da Estação da Luz. E foi uma experiência absolutamente fascinante, porque tinha acesso muito fácil ao patrimônio histórico de São Paulo, que é nacional, e também a facilidade de acesso a todo tipo de transporte público. E também entendo que muitas pessoas, por desconhecimento, não têm esse apreço pela moradia no centro, por estigmas, por uma interpretação errônea do que é viver no centro da cidade. Tomara que em breve eu consiga realizar o meu sonho de morar no centro de Campinas também. Então, acho que valorizar nossa história passa sempre por esse lugar, e o valor de um instituto como o que vocês estão apresentando aqui parece ser uma alavanca muito grande para que os dois movimentos se encontrem, né? Valorização do centro e a disseminação de ensino de qualidade, principalmente com a ótica técnica, que capacita rapidamente as pessoas para o mercado de trabalho. Esse é um viés de empreendedorismo, de profissionalismo que o Brasil precisa muito. Então, eu queria só agradecer e parabenizar e torcer e me colocar à disposição para como que tudo isso possa acontecer. E também aproveitar para perguntar quais serão os próximos passos, como que isso pretende ser desenvolvido daqui para frente. Obrigado a todos. Ninguém mais? Ok. O Alexandre... Kemi. Sou arquiteta urbanista também. E só complementando aqui a dúvida levantada pelo colega, eu gostaria de saber, olha, vocês me convenceram que a melhor localização para implantar essa nova estrutura do Instituto é realmente a área central. Então, mas complementando aqui a dúvida que o colega levantou, eu gostaria de saber se o propósito do Instituto, com essa ampliação de novas unidades, no centro, no caso, seria ampliar também o leque de opções de cursos, e quantos alunos mais vocês conseguiriam
vocês têm em projeto aumentar, né, o número de quantas vagas mais e para que cursos? Na verdade, depende do tamanho da unidade que é implantada. Tá? Então, em média, tá, o cálculo que a gente faz mais ou menos, tá, da capacidade da unidade, o que está estabelecido no plano de acordos e metas, tá, para a educação, é 20 alunos por professor. Então, uma unidade, tá, com 70 professores, por exemplo, que é a que tem no Campo Grande, entre 1.200 a 1.700 alunos, é uma média isso, tá? Claro que vai depender do tipo, do curso. Uma unidade no centro, caso ela venha a ser uma unidade que venha acolher uma reitoria, por exemplo, ela é maior, né? Então, ela pode chegar aí... Hoje, por exemplo, a sede em São Paulo, na capital, ela abrange hoje 8.000 alunos. Né? Então, é bastante... um número bastante expressivo, né, de atendimento, né? 8.000 alunos. Então, vai depender, tá, do tipo de unidade. Tá? Não tá, como isso aí não está fechado. E a questão dos cursos, né, a gente abre audiência pública, né, ouve a sociedade, a metodologia que a gente utiliza, né, para entender qual é a expansão e para que lado a gente vai fazer, entende a demanda, as demandas do arranjo produtivo, né, e aí, a partir daí, a gente toma as decisões dos eixos. Né? A gente trabalha com eixos. Então, o eixo ele vai ter cursos de nível médio, nível superior e pós-graduação. Então, a gente vai ver que eixos seriam abertos, porque a gente constrói a infraestrutura laboratorial e os cursos em torno daquele eixo. Né? Então, pode ter 2, 3, 4 eixos, dependendo aí do tamanho da unidade. Tá? Então, hoje, na parte tecnológica, né, nós trabalhamos com 2 eixos no Campo Grande. A gente tem um conjunto de laboratórios que dialoga a parte de informática, tá? Os cursos todos do eixo da informática, e o da parte de eletrônica, tá? Tem um outro conjunto e tem o eixo. A parte da educação, a gente tem a licenciatura, tá? Que o professor já citou, licenciatura em Química, e as pós-graduações em Educação. Tá? Então, é isso. Tá? Vai ser um modelo parecido, semelhante a desse mesmo tipo, só que com eixos possivelmente diferentes, até porque a gente evita, né, criar competição, né, entre as unidades da mesma cidade. Né? Então, aqui a nossa região é a região que tem desenvolve atividades em diversas áreas, né? Então é possível, tá? Abrir aí em várias áreas. São Paulo tem muitos cursos de várias áreas. São Paulo tem, inclusive, arquitetura, né? Hoje o curso mais concorrido, né, do processo que a gente faz é o curso de arquitetura de São Paulo. De todos os cursos que a gente tem, o mais concorrido é o de São Paulo, de arquitetura de São Paulo. Tem uma procura enorme desse curso. Então, quem sabe aqui também não possa ter, né, o nosso aqui. Bom, eu quero então agradecer ao Eberval, ao Felipe, ao Cláudio, Marcelo, o Caju aqui que está com a gente, pelas explanações, por expor o trabalho que é feito pelo Instituto Federal. Agora, sobre as tratativas, sobre os próximos passos, a gente vai ter que ter muita conversa aqui entre a gente, depois saber qual vai ser a estratégia para conversar, seja com a reitoria do Instituto Federal, seja com o prefeito municipal, seja com a Secretaria de Planejamento, para ver a questão da localização desse prédio, a disponibilidade desse prédio ou desses prédios. Né? Então, temos esse. Cada um vai ter a sua peculiaridade. Temos um projeto que realmente é interessante para Campinas, que vai fazer uma grande diferença, que é o pátio ferroviário, que tem ali um passivo grande de barracões ali, né? E difícil vai se arrumar tanto uso para tanto espaço que tem ali, e como que administrar esses espaços. Mas ali também a Passo de Tartaruga, porque é uma área muito grande, foi conseguido pelo município a concessão desse espaço, mediante contrapartida, vai ter que ser feita a separação de uma área menor ali de 40.000 metros, que é para ser vendida para iniciativa privada, para gerar um passivo para fazer
a requalificação desses barracões ali que estão bastante deteriorados. Aí vai existir uma competição interna, quem vai ocupar esses espaços, com o quê. Aí vai ser uma briga entre secretarias, mas seria uma possibilidade ali de ter um espaço destinado, por exemplo, se não for nos barracões, uma área próxima, porque todo esse complexo vai gerar um efeito em toda a vizinhança, assim como o próprio hospital que inaugurou ontem, vai trazer toda uma remodelação do espaço ao entorno, né? Que é o que eu falei no começo aqui, daquele master plan que precisa ter para o centro e para a cidade como um todo, porque você tem regiões aqui degradadas no centro, você pode pegar ali um ou vários quarteirões ali em volta da Cracolândia, do viaduto Cury, por exemplo, e você desapropriar esses quarteirões todos e fazer megas projetos, pode envolver a área da saúde, educação, o que for, né? Só que precisa ter projeto para tudo isso, né? Iniciativa, e nem iniciativa nós temos nesse sentido. Mas vai ser uma discussão intensa e que agora a gente precisa aqui alinhar como que nós, aqui, Câmara Municipal, podemos auxiliar nesse processo, mas a gente sabe que depende exclusivamente da vontade do Poder Executivo, ou seja, do prefeito, né? E cabe a nós aqui fazer essa ponte e depois conectar aí o Instituto Federal com a Prefeitura para que a coisa ande, né? Eu quero agradecer, então, a presença, mais uma vez, de todos os professores aqui, e parabenizar pelo trabalho incrível que vocês fazem nessa mudança cultural, de capacitação dos nossos jovens. Eu sou daqueles que se beneficiaram dos cursos técnicos gratuitos, né? E me ajudou muito na minha formação profissional. Eu vi o Alexandre falando aqui, nós nos conhecemos há 40 anos atrás, trabalhando num escritório de arquitetura aqui no centro, né? Do falecido Ricardo Badaró, que foi secretário de urbanismo aqui em Campinas, e com o sócio dele, Roberto Leme, que é um arquiteto excepcional, que, graças a Deus, ainda está conosco aqui, né? Está nativa, inclusive. E foi onde eu conheci minha esposa também, a Gisela Pupo, todo mundo nesse escritório. Eu morava em frente, eu conhecia todos os travestis do local, né? Porque era uma farra à noite. Como eu trabalhava de domingo a domingo ali, eu descia do prédio e trabalhava no escritório na frente, né? E aí eu conheci os dois ali. E a gente acaba se enturmando com os moradores de rua, né? Você fez uma boa escolha. Uma boa escolha ali. Então, assim, é fascinante morar no centro, é incrível, é maravilhoso, você tem tudo, né? Tem tudo no centro. E naquela época ainda tinha cinema, era uma época romântica, né? E que você não tinha problema com segurança. Você tinha travesti, prostituta, que era o máximo que tinha, um assaltozinho ou outro. Ora, hoje a gente, se não andar, você tropeça no morador de rua, né? Então, esse é um problema que envolve o problema das drogas, que começou a crescer a partir dos anos 80, né? Então, naquela época não tinha isso. E hoje a questão da droga realmente tomou conta. E é um baita desafio para o poder público, né? Mas, com a vinda do Instituto para o centro, se Deus quiser, tudo isso vai contribuir muito para a melhora da requalificação do centro e para a gente ampliar a educação dos nossos jovens na cidade. Muito obrigado, então. E, quem sabe, faremos outras reuniões aqui sobre esse tema e coloco a casa aqui à disposição de vocês para, quando quiser voltar e pautar esse assunto de novo, a gente vai estar aqui sempre. Obrigado, Caju, representando aqui os cidadãos campineiros que moram na periferia da cidade e que vão poder se beneficiar dessa possível mudança do Instituto para o centro. Obrigado e até a próxima, pessoal.